Irmãos, nós estamos no capítulo 14, versículos de 1 a 12, da carta de Paulo aos Romanos. Eu queria ler aqui na versão da NAA, Nova Almeida Atualizada. Vai estar sendo projetado. Se você tiver com a sua Bíblia, fique com ela aberta, e a gente vai caminhando pelo texto e aprendendo, e que o Senhor fale ao nosso coração. Paulo, nesse momento aqui no Romanos capítulo 14, versículo 1, ele diz assim: acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor. Alguém quer dizer amém, né? Aqui nessa hora. Porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Amém? Irmãos, texto também difícil para o nosso coração hoje. Eu estou numa sequência falando, que texto difícil hoje, e esse falar não para, né? Até terminarmos a carta de Romanos. E eu quero te encorajar, se você perdeu algum estudo, que Deus te toque aí no coração para ter força e ânimo aí, e meditar nessa carta linda, profunda, e ainda para os nossos dias que tem aplicação. E aí, esse texto eu oro a Deus que a gente consiga aproveitar bem o aprendizado de um tema tão difícil. E a gente começa vendo aqui nos versículos de 1 a 4, um dos aspectos mais marcantes aqui, que Paulo destaca aqui nesses versículos, que ele usa grandes verdades teológicas, grandes verdades bíblicas, para minimizar problemas, pequenos problemas que estão surgindo na vida dessa igreja primitiva, dessa igreja ali no primeiro século. Mas está tendo algumas questões ali, alguns conflitos de ideia. E é interessante que a questão no versículo 2 era que um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Na NVI, que é uma outra versão na língua portuguesa da Bíblia, diz vegetais. Mas aqui, lógico, há uma tensão sobre esses hábitos, né, entre quem é vegetariano e carnívoro aqui, não sei se essa é a palavra correta, mas a questão provavelmente não é sobre nutrição, porque eu gosto ou não gosto disso, ou acho isso mais daquilo. Não é sobre amor aos animais ou à natureza. Mas aqui a questão é se a carne estava associada àquilo que é apresentado a outros deuses, à idolatria, a sacrifícios pecaminosos. Há um contexto aqui onde esse texto está sendo ensinado e falado. Então, aqui, Paulo está falando com alguns cristãos, está falando com a igreja ali de Roma, que alguns ali se sentiam livres para comer carne. E Paulo, interessante que ele chama os de fortes. Eu estou nesse grupo ainda, eu gosto de carne, né? Talvez é para hoje a palavra que faltava para você ir para o rodízio, né? Mas não é bem isso.
outros que não são os fortes. Nesse contexto, por favor, não vai chamar teu amigo vegetariano de fraco. Mas é o que Paulo faz aqui. Ele chama de fraco. Então, desculpa, né? É isso que diz. Mas é brincadeira também em parte, né? É o contexto da carta. Ainda mais para os dias de hoje, né? É interessante esse negócio, não é? Mas olha o que diz o versículo 3, para um e para outro. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. Só isso aqui já diz bastante coisa entre nós. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. E é interessante que como é que começa o texto? Ao capítulo 14, versículo 1. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. É para acolher, é para amar, é para prosseguir. E é uma exortação. É uma situação que é pequena, aparentemente, mas está trazendo algum problema. Comer carne ou não? Olha que pretexto de assunto. Só que o problema aqui é que essa discussão está levando a algum tipo de amargura no grupo. Está levando a algum tipo de rompimento de relacionamento. Está promovendo algum tipo de divisão na igreja do Senhor. E não devia estar brigada por causa de se come isso ou aquilo outro, e isso, coisas menores. Não é aquilo que é essencial para o Evangelho. E é interessante porque falta de união é um descrédito à unidade da igreja de Jesus, que é enfatizada, encorajada e ali é ensinada para todos nós praticarmos e vivermos. Quer dizer, é sério o negócio, apesar de é pequeno, mas tem a sua gravidade. Em si a questão é pequena. Come carne ou não come? Come legumes ou não? Como eu ontem. Ontem foi o dia, né, de caprichar no almoço. Eu e a Dê saímos para almoçar, para celebrar os 17 anos de casado. Foi aquele menu legal. Né? E aí você escolhe, né, entre legume ou isso, aquilo, outro. Faz aquela carinha, né, de tá levando a sério tudo que é apresentado ali pelo garçom e tal. É gostoso de vez em quando, né, quebrar aquele fast food maluco aí que a gente está também. Mas é apreciar coisas boas. Mas é interessante que nesse texto, algo que é pequeno pode se tornar em algo grave quando não é tratado. É pequeno, mas fica martelando numa coisa que é um problema e não trata para ver o que vai virar esse negócio. Na tua casa, tua família, nos seus relacionamentos e na igreja do Senhor. Não trate de algo que fica martelando e trazendo divisão, dividindo o grupo, os pensamentos, e chacota de um lado, ironia do outro, e aquela ironia que está só com capuz, né? Que deixa sempre o outro envergonhado ou ofendido, e isso é terrível. É terrível. Aí é interessante que, para corrigir isso, Paulo vai trazer uma estrutura, uma maneira da gente ter um filtro nesse negócio. Como é que a gente trata coisas que são menores, mas tem que tratar? E como é que a gente persevera? E aí ele vai trazer grandes verdades teológicas para tratar de algo que é de menor valor, mas importante. Que é disso que trata o capítulo todo. Semana que vem, Deus permitindo, a gente continua nele até o final. Paulo aqui apresenta pelo menos 3 grandes verdades para a gente lidar com um problema pequeno, menor. Versículo 3, na segunda parte, ele diz que a gente não deve julgar um irmão em tais coisas porque Deus o acolheu. Quer dizer, o significado de eu ser cristão, de eu ser um discípulo de Jesus, é que Deus me justificou em Cristo Jesus pela fé. Não é por você, não é por causa da sua vida, dos relacionamentos. É Deus que fez. É Deus que me salvou. É Deus que agiu primeiro. E Deus permanece nessa ação na minha vida, trabalhando, me moldando, me ensinando, acima de qualquer coisa, porque eu, em Cristo, sou justificado e aceito por Deus por causa de Jesus. Não é por causa da minha carne, do legume, ou se eu bebo isso, ou se eu bebo aquilo, ou se eu deixo de fazer alguma coisa. Não é o que eu faço que faz eu ser aceito por Deus. Não é a listinha. Escuta, agora você é evangélico. Qual que é a lista mesmo? Do pode e não pode?
Porque o interesse é lucro, é um negócio esquisito. Eu quero ganhar algo desse relacionamento. Então, o que pode e o que não pode? Que é o que a religião faz. A religião te dá um grupo, né? Ó, são 10 itens, são 20, agora são 50. E aí cada item tem um sub-item. E aí você fica maluco, porque tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Quando o que eu faço é porque Deus fez primeiro. Se eu venho à igreja, não é porque eu tenho que vir à igreja, é porque Jesus me alcançou primeiro. E eu venho à igreja reunida porque eu sou igreja. E eu celebro o que Deus fez. Se eu sirvo na igreja local, não é porque eu vou fazer algo e ganhar mais um pontinho no céu, mais um bônus. Essa geração videogame. E tudo é um bônus, é um crédito a mais, eu não sei o quê, é completar mais uma tarefa para... Não. Aqui é uma lógica inversa. Deus fez, Deus me aceitou por causa de Cristo Jesus. E eu tenho que tratar o meu amigo, meu irmão, que tem a mesma fé que eu, porque ele também foi aceito pela fé. Por isso, corintianos e palmeirenses, abraçamos-nos hoje. Eis que te digo, porque não é sobre o time que você torce. Isso é no andar de baixo, isso é brincadeira. Isso a gente brinca com as camisas aqui, faz bagunça quando ganha, quando não ganha. Eu estou naquela fase do intervalo, né, da zoeira. Porque, né, isso ia passar mais uns 15 dias, aí a gente acelera o tom aqui. Mas, camisa de futebol, a gente entende essa linguagem. Então dá para entender que céu, vida plena com Deus, não tem a ver sobre se eu sou vegetariano, carnívoro. Básico, não é sobre o que eu bebo e deixei de beber, mas é aquilo que controla o meu coração, aquilo que realmente é Senhor dentro do meu coração. Aí no versículo 4, a segunda parte aqui, ele vai dizer: quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai. Olha só, segunda verdade aqui que Paulo vai trazer, olha, quem vai prestar contas da sua vida? Eu vou prestar conta da minha vida diante de Deus, o Marco Aurélio vai prestar contas da vida dele, eu não vou prestar conta da vida dele diante de Deus, é ele que vai. A Delane, mesma coisa, a Dácia que está aqui, sentada na primeira fila, eu vou falando todo mundo aqui, né? Daqui a pouco eu chego no Carlão. Né? Cada um aqui que vai prestar conta diante de Deus. Por isso, cuide da sua vida, sim. E começa por você, não com o outro. Não, mas o outro é você. Começa com você. Quem vai prestar contas diante de Deus? Eu presto conta da minha vida e você da sua. E aqui não de uma maneira grossa, de uma maneira clara apenas. É você que um dia, com a única vida que Deus te deu, com a única vida de vida para você, porque não tem uma outra vida para você desfrutar, basta você trabalhar aritmética e geometria e outras coisas de cálculo para você entender que a vida é essa, mas acima disso a palavra de Deus que afirma sobre isso. Você tem essa vida, Maria, João, Lucas, Mateus. Você tem apenas esse nome para honrar. E esse tempo que Deus te deu está no início, você está chegando breve o tempo de estar na presença do Senhor. E sem medo, porque a jornada da vida é bela, é bonito. Em todos os momentos Deus está trabalhando na nossa vida. Por isso que é bonito ver crianças caminhando no Senhor e os nossos idosos caminhando no Senhor. Porque se tem um lugar que é para trazer honra, é na igreja do Senhor. Para todas as faixas etárias daquilo que o Senhor está fazendo único na vida de todo aquele que é do Senhor. E você é precioso para Deus. A sua vida é preciosa para Deus e sua vida é única. É singular, é agora. As decisões de mudar o seu eu de daqui a 10 anos é agora que começa. Não é daqui a 10 anos que você cuida da saúde, não é daqui a 10 anos que você vai pensar sobre o que é essa fé em Cristo Jesus, não é daqui a 10 anos porque não sabemos se temos 10 anos. Basta olhar para o que acontece em uma semana entre um domingo e outro. Sim, estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus. E entenda que é pela graça e misericórdia de Deus mesmo. Basta você ver qualquer noticiário. Tem muita gente que não planejava ter sua vida ceifada nessa semana. E o que ela fez para garantir isso? Eu, pelo menos, sou da geração que, para mim, o Ayrton Senna era imortal, em vida. E, de repente, chegou o dia do meu herói
Culpa, foi embora. Como assim? Não pode? Não é o grito que a gente dá quando a gente vê um negócio, uma perplexidade. E é interessante que você não precisa ser crente ou não, pode ser um ateu aqui, mas você entende que, alguma coisa abrupta aconteceu, que não devia ter acontecido. Porque a morte é essa intrusa. E aí, para você ter essa perspectiva, é porque tem alguma coisa que incomoda quando a gente está diante da morte. Que não era para ser assim, não deveria ser assim. E assim, e aí a gente vai, mas eu quero voltar aqui. Sua vida é única. Você vai prestar contas da sua vida diante de Deus. E a palavra de Deus diz, inclusive, que tem um julgamento que virá para todos nós. E a diferença que faz nesse dia é se estamos em Cristo ou não. Não fala sobre se estava na igreja batista, não fala se era corintiano, isso, aquilo, outro, não fala isso, aquilo, outro. A questão é, você está em Cristo? É isso que nos difere hoje. Não fala se é sobre Buda, não fala sobre ser de esquerda ou de direita, não fala se fez PhD ou não, se plantou uma árvore, escreveu um livro, teve filho. A questão é, você está em Cristo hoje, na tua caminhada, naquilo que o Senhor fez por meio de Cristo Jesus? Porque no último dia não é sobre alguém fazer uma oração na hora da passagem, é como você viveu. É sobre o que Deus fez na tua vida. O ponto que Paulo fala aqui, que é no versículo 4, ainda na segunda parte ali, porque Paulo fala uma forte visão aqui da perseverança dos santos. Porque cada um que está em Cristo Jesus, vegetariano ou carnívoro, vai ser mantido firme nesse dia do julgamento por causa de tudo que o Senhor é capaz de fazer por toda a sua igreja. Na diversidade, nessa não vou falar multiverso, né? Nessa multifacetária igreja. Na diversidade que há no meio que é o povo de Deus. Não é bonito isso, irmãos? Somos diferentes, mas somos um povo. Somos diferentes nações, etnias, línguas e povos espalhados mundo afora. Mas em Cristo Jesus somos um. Paulo diz aqui, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para manter em pé. Não é porque você é vegetariano ou carnívoro. Não é porque você conseguiu fazer jejum disso, intermitente, ou não sei o quê. Ou comeu mais do que devia. A questão é, o Senhor que é poderoso para nos manter em pé. Futuro daquele que está em Cristo, daquele que é crente nesse sentido, que crê no Senhor Jesus, não está em jogo. Deus nos guardará. Deus nos guardará. Promessa do Senhor, Deus nos guardará. E vai nos fazer permanecer firmes nesse tal último dia que a palavra de Deus diz. Não é para viver com medo, é com esperança, é com graça, é com uma vida bonita, bela. E aí todas essas verdades que Paulo está falando aqui, verdades teológicas, Paulo está apresentando aqui para justamente mostrar como é que a gente lida então com outras diferenças menores, pequenas, sobre questões que não são essenciais, mas que causam danos. E aí nos versículos 5 a 9... Paulo vai dar uma outra maneira de falar isso que ele já falou do versículo 1 a 4. Ele vai falar pequenas diferenças na maneira da gente discordar ou agir e para a gente decidir. E ele coloca tudo isso, uma questão menor, num contexto até mais amplo, porque ele vai chegar a comparar isso sobre vida e morte. Aí, veja, ele começa a falar sobre nossos desentendimentos, inclusive sobre certos dias. Você já viu alguém que para ele um dia é mais santo que o outro, e isso, ou um significado de celebração, ele não participa? Pode ser até crente, cristão, mas ele não vai em festa de casamento, não vai em festa de aniversário, ou não celebra isso, não celebra Natal. Mas aí olha que Paulo fala aqui, versículo 5. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Por favor, hoje não é dia de falar sobre o dia do Senhor, o domingo, sobre nossos ritmos e o dia de pararmos também para celebrar a vida em Cristo, mas a intenção aqui é falar sobre datas com um significado mais especial que me bloqueia e cria problema na minha vida em família, e aí a família vai passar Natal, e aí o outro não vai porque naquela casa vai ter Papai Noel, e aí eu vou ficar traumatizado porque o Natal é de Jesus, e aí, sabe, gente, aí cria um negócio
um monstro que não precisava estar existindo. É Natal, podia trazer o significado à mesa, celebrar, passar. Mas aí, ao mesmo tempo, é importante para um ou para o outro também. E aí? Há um desentendimento sobre como pensar. Certos dias são mais importantes ou não? E aí Paulo lida com isso, mas é interessante, ele lidou já com a igreja na Galácia e a igreja de Colossos, está em Gálatas, capítulo 4, uma outra carta de Paulo. Gálatas, capítulo 4, versículos 10 e 11, Paulo já disse assim: vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão, por causa desse tipo de discussão, depois dele ter já ensinado, falado, pregado, discipulado, investido tempo, e de novo está falando sobre data, sobre isso e aquilo outro, pode e não pode. Aí ele vai para Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, olha o que ele diz aqui: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ufa! Aí ele está levantando essas divergências. Aí ele vai falar agora sobre alimentos, mais uma vez. Outra questão que está trazendo aqui, um antigo problema, e está ali, ele vai falar no versículo 6. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. E aí nesse texto, olha só, presta atenção, temos dois tipos aqui de desacordo entre cristãos. Ele está falando com a igreja, é a igreja que não está pensando igual. Tá sobre dias, sobre comida. E qual é o conselho de Paulo? Versículos de 1 a 4. O conselho é, olha, não precisa desprezar ninguém, ficar se julgando. Deus acolheu o irmãozinho que pensa diferente de você. O Senhor é quem é o nosso juiz, não é você. E Deus vai fazer o seu irmão e você se levantar naquele dia. É Ele que vai nos sustentar. E aqui é interessante, ele diz algo diferente. Porque no versículo 5, na segunda parte, olha o que ele diz. Alguns pensam que certos dias são importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um. Presta atenção nesse cada um. Começa comigo, é com você. Cada um tenha opinião bem definida. Tem outro texto que fala, seja plenamente convencido. E outro tenha convicção. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Não é na mente do outro. Tem as coisas definidas na sua mente, na sua vida, na sua maneira de proceder. Isso é importante. Não está falando de você ter na mente do outro. É na sua vida, na sua maneira de andar, na sua maneira de dizer sim ou não, e o porquê que você está dizendo sim ou não para a sua vida. Não na vida do outro, que você não tem como controlar e saber os porquês e o que levou a pessoa a tomar tal e tal decisão em coisas menores. Porque Paulo não está dizendo sobre fazer concessões à toa. Cada um pode ter sua própria convicção e virar bagunça. Mas ele diz que cada um deve ter uma convicção. Tipo, não é tanto faz. E aqui é uma parte mais difícil, complicada, porque ao mesmo tempo também não é um talvez. Porque Paulo está nos dando uma ordem aqui. Não uma permissão. Ele fala que cada um tenha uma opinião bem definida em sua própria mente. É interessante que essa fala aqui, ele já falou no capítulo 4 de Romanos, no versículo 21. É a mesma palavra que ele usa quando ele fala sobre Abraão. Que Abraão, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. E aí em Romanos capítulo 14, Deus permitindo, semana que vem a gente estuda, no versículo 23, ele diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Em outras palavras, as questões menores não exigem, não é sobre fé superficial, convicção frágil, é ter uma fé clara, plena convicção e refletir o porquê que você está indo por aqui, por ali, fazendo tal e tal coisa e não sendo levado pela opinião dos outros e outros. Não, você.
Por que mesmo? É vegetariano por que mesmo? É carnívoro por que mesmo? Bebe Coca-Cola ou aboliu isso? Aí eu vou fazer propaganda, né? O pastor Marco vai ficar chateado, ele trabalha lá, né? Mas e aí? Por que você bebe refrigerante ou não? Mas por quê? Qual a tua convicção? Por que você diz sim para algumas coisas, não para outras? Mas aí, olha o que isso aqui acontece na vida da igreja, gente. E a bagunça que às vezes a gente está envolvido, porque você pode substituir a palavra carnívoro ou vegetariano por outros problemas que a gente tem de pensar assim ou assado. É o biscoito ou a bolacha. E aí brigar por causa de dividir a igreja por causa disso. Ele falou que comeu um biscoito na ceia. Outro não era bolacha, não era pão, não. E aí, como é assim? Aquela igreja é uma bagunça. Besta, não é? Mas é o que está acontecendo aqui em outro grau, em outra medida. Aqui a gente tem grupos discordando quais são dias sagrados, o que fazer nesses dias, discordando do alimento, se deve ou não consumir. E os sentimentos começam a ficar fortes sobre isso. E aí começa a promover bagunça nos relacionamentos, desprezar o outro, julgar o outro, não aceitar o outro. Hello! Já viu sobre isso na tua vida? Aqui na igreja? Ou você acha que você despreza o outro sempre para o outro? O problema é o outro. Não, a gente faz isso, irmãos. A gente tem esse filtro defeituoso o tempo todo. Ai, do ano que vem, né? Entendeu? Ai, de 2026. Porque a cada 2 anos o Brasil se divide, né? Com assuntos de política, que não tem modo de conversar, de ponderar, de tomar decisões, e aí não é, aquilo outro, e é só tua casa que divide. Os caras estão dividindo outras coisas entre eles, né? Além de poder e benefícios, vaidade de homens, mas a gente está ali, com a mesa brigando. E aqui, por outras questões, também estão brigando. Agora, não é interessante que Paulo não fala, cada um com a sua vida e segue o jogo. Não, ele fala, cada um esteja plenamente convicto em sua própria mente. Então, a questão não é promover indecisões. Não é promover um ambiente que há uma hesitação na forma de decidir coisas e todo mundo é inconstante. E também não viver uma falsa paz. Vamos fazer de conta que a gente está bem com aquele grupo e fazer de conta que também está bem com ele e vamos indo até onde der. Senão a gente muda de igreja. Não muda disso, muda daquilo. E tem alguns que mudam de família, né? Porque começou pequeno, mas a coisa vira um monstro. Mas Paulo não diz que a solução é só se tornar um indeciso, subir no muro e não desce do muro, não. Vai ainda que somos todos de Jesus. Não. Tem questões menores que precisam tratar, tem que pensar. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Mas lembra que em Romanos 12 ele já falou algo sobre a mente. Que é uma mente renovada, uma mente de Cristo. Não é uma mente bagunçada, uma mente várzea aí, que pensa qualquer coisa. Aquele que tem Jesus em sua vida, a palavra de Deus diz que tem o Espírito de Deus habita em nós. Isso já é muita coisa. Nós temos o Espírito Santo de Deus para nos guiar, para nos orientar, e temos a palavra de Deus também para nos ajudar e nos orientar em muita coisa. Então, cada um esteja plenamente convicto, mas do quê? Do que você vai estar convicto e ficar firme ali? Bom, primeiro, esteja convencido que o meu compromisso, o seu compromisso é não pecaminoso. Porque aquilo que é pecado, temos a palavra de Deus para nos orientar. Tem muita coisa que, não é para a minha vida. Não é para eu praticar tais e tais coisas. Não porque pode ou não pode, mas é porque eu pertenço a Deus. O Senhor me santificou para uma vida santa nele. Nós não somos perfeitos por força própria, mas o Senhor que é perfeito agora habita em nós. Eu sou justo hoje porque Ele é justo e Ele me justifica. Quando eu olho para a minha vida, que tem seus problemas, tem suas falhas, tem seus erros, tem os seus pecados, mas o que Deus vê é Cristo Jesus. E seu sangue derramado pela minha vida. Isso aqui que a gente testemunhou nos batismos hoje. As pessoas, elas não são perfeitas por elas mesmas, mas agora em Cristo, elas são revestidas da justiça do Senhor, da vida de Cristo. Então,
Meu compromisso agora nas decisões é, peraí, isso que eu vou decidir aqui não é pecaminoso. Se eu vou comer carne ou se eu vou comer vegetal, é gosto. Ou é uma escolha. Agora, no contexto aqui de Romanos, na época daquela cultura, se eu sei que aquela comida, não importa o que ela estava naquele prato, foi consagrada a um ídolo, a uma entidade, a um monte de coisa, eu que sou do Senhor, por que eu vou participar disso? Não. Aí eu vou me abster, porque tem um outro significado envolvido. Tem uma outra coisa que ali. Mas espera aí, a gente está num culto que eu preciso terminar em alguns minutos. E tem muita coisa para falar aqui, tem. Então vai estudar a palavra de Deus. Porque se tem uma coisa que é perigosa para a nossa vida na fé com o Senhor, é achar que tudo vem rápido, goela abaixo, e que quando a gente está aqui em uma hora, tem 1 hora para resolver meus problemas. No máximo 2. Porque o almoço vai sair, a tarde está aí, e a semana também. Mas tenho 2 horas para o Senhor abrir os céus, né? É o despachante evangélico. Você vai lá com o teu guia. Carimba aí, pastor, ou igreja, ou isso, tal, ofertei, não é sobre isso. Para ter essa convicção aqui, tem que ir a palavra de Deus. Para ir para a palavra de Deus, tem que ter disciplina na vida. Para ter disciplina não é sobre exageros, mas é vida. É hoje, é amanhã, é depois de manhã. E entre o domingo e o outro, eu caminho com o Senhor, na sua palavra, em comunhão por meio da oração, em comunhão com outros irmãos de fé. Não é uma vida desconectada. Com todo respeito. Vim aqui porque hoje é um dia especial, tem um batismo e vou voltar aqui em 2032, se essa igreja existir nesse prédio ou em outro lugar, porque agora vai tendo... Então, não tem conexão com a jornada da fé. E onde você está? Onde Deus tem te colocado hoje na vida? Porque hoje é um dia que a gente tem bastante visitantes aqui, eu quero falar isso com respeito, mas falar o que você tem feito da sua jornada. É uma jornada desconectada, mas quer colher. Quero bênção, quero acertar. Então pode ser uma pedrinha mágica, pode ser um duende no carro que não vai me fazer mal a princípio, pode ser, eu troco ali, antes tinha o negócio da marcha, né, para trocar, agora é tudo câmbio automático, né, senão você colocava ali um cavalinho da Ferrari e falava, Senhor, faz esse carro agora, porque não é o que eu valho a minha intenção, não é assim que esse mundo, né, legal? E basta a realidade da vida para falar, então, eu nunca vi um Fiat Uno se tornar uma Ferrari por imposição de mão, né, se tiver, a gente vai nesse culto aí e dá testemunho. Porque a vida é outra coisa. Né? Agora, meu compromisso, o que eu estou para decidir aqui, não é pecaminoso? Bora, prossegue para o 2. Aquilo que eu estou para decidir, para fazer, honra a Cristo? Porque se eu sou discípulo de Jesus, a questão é essa. Honra a Jesus? Eu fazer o gato ali no estacionamento da energia com o vizinho? Honra? Eu não tenho nada a ver com a tua vida. É você que vai prestar conta a Deus. Ninguém que está aqui agora, Big Brother evangélico ou cristão, né? Para ficar ali com as câmeras e tal. Acabamos de declarar o imposto de renda. Fecha os teus olhos agora, né? Vamos orar. O que você fez na hora do send ali, do envia? Que estava declarado? Irmãos, eu sei, eu também tenho a minha declaração. Tem coisa, inclusive, olha que loucura, né? A própria declaração, ela fala de um jeito de você declarar para pagar menos ou mais, dependendo do filtro do caminho lá que você aperta no negócio. Quer dizer, é feito para você errar de alguma maneira. Né? Não é uma coisa pensando em justiça, mas eu não estou no controle desse treco. Ele vem. Lógico, eu posso ter sabedoria na hora da declaração de coisas ali, tudo, mas não é jeitinho. Senhor, fecha os seus olhos por 5 minutos, enquanto eu digito aqui, daqui a 5 minutos a gente está de novo em paz. E manda, glória a Deus. Né? Eu já tive num culto, irmãos, culto de ano novo. Aí foi dada aquela oportunidade para o pessoal testemunhar. E um querido irmão que já está com o Senhor, ele foi testemunhar. E eles vinham de Atibaia para São Paulo para a igreja. E aí, a polícia parou, ele, né, lá, e aí ele orou, e aí ele deu testemunho. Olha, a polícia parou, mas ela não viu que eu estava com o vencido. E aí Deus deu um livramento. E aí você vai afundando na cadeira, né? Fala, que livramento é esse, né? Que está envolvido com um negócio, tudo bem, a gente já passou por constrangimentos, né? Mas, né, entendeu? Que negócio é esse? Honra a Cristo, esse testemunho, essa atitude. É mais ou menos por aí, coisa pequena.
Mas repete isso de novo. Irmãos, ninguém cai nesses grandes escândalos que você viu aí. Você não começou roubando bala Juquinha. Sabe o que é bala Juquinha? Então, começa ali, na mercearia. O tanto faz, eu peguei, ninguém está vendo. Porque ninguém tem a grande oportunidade da noite para o dia. A grande oportunidade só foi um momento para revelar o que já era bagunçado na vida de fulano e ciclano. E aqui a questão é, mas eu não estou aqui para falar do ciclano. É a questão que eu vou prestar conta. O que eu estou fazendo com as minhas decisões, com o meu caminhar. Por isso, eu preciso estar também convencido, com a mente bem definida, se essa é a melhor maneira que eu consigo imaginar nessa situação. É a melhor solução, é a melhor resposta. É o que eu posso fazer de fato. Senhor, dentro daquilo que eu entendo, capacidade aqui de pensar, ser aconselhado, tudo, eu vou tomar essa decisão. É como às vezes a gente faz orações aqui na igreja, irmãos. Tem coisa que eu também não sei o que é para fazer. E qual que é a oração? Quando a gente veio para esse prédio, depois de um ano num hotel, surgiu o aluguel do prédio, mas a gente estava orando por isso há um tempo, um monte de coisa. Mas chegou uma hora que a conta não fechava, para o primeiro mês. E aí surgiu o prédio, a gente falou, o que a gente faz? Vamos dar um passo de fé. E aí a oração da igreja, olha a oração de fé da igreja. Senhor, se não é do Senhor, fecha essa porta. Não deixa a gente assinar documento nenhum. Mas se for do Senhor, faz as coisas caminharem. Ô, fé poderosa, né? Não é fé em cima do muro, é dentro daquilo que a gente tinha de quadro para enxergar. Senhor, parece que o Senhor está fazendo alguma coisa. Eu quero crer, mas se não for, fecha aquilo também. Mas preciso tomar uma decisão, preciso fazer algo. Na vida da igreja é isso. Estamos 13 anos aqui. E orando agora por uma outra decisão que venha do Senhor. Porque a gente está em transição, irmãos, como igreja, orando, caminhando. No aniversário da igreja a gente vai compartilhar um grande desafio que a gente tem para um outro ciclo. A gente está orando com fé que o Senhor vai fazer algo. Num novo capítulo aqui da igreja. Mas a nossa oração, em parte, continua igual. Porque é um passo grande que só Deus pode fazer. E não é sobre número financeiro. É sobre a mão do Senhor nos orientar e nos guiar. Mas que eu vou tomar decisão não é pecaminoso? Honra a Cristo? É a melhor maneira que eu posso tomar decisão agora? Então vamos avançar. Porque Paulo não está falando que tanto faz. Tenha convicção. Porque você tem que entender que não há... O seu modo de decidir hoje não é o único caminho de honrar a Cristo na vida. Que envolve toda a igreja, todos os seus irmãos em Cristo. Aquele que é carnívoro, não é a única solução é comer carne. Assim como a solução não é comer vegetais. A questão é outra, é entender que há diversidade. Quer comer legume hoje? Come. Eu vou para o outro lado hoje. Hoje é outra coisa. E vou comer com alegria. Vou até fazer um selfie no espeto de carne que vai vir na nossa frente daqui a 1 hora. Ô, bênção. Ô, Senhor, desculpa, irmãos. Está na hora de terminar, não é? Mas vamos retornar aqui breve, vou terminar, 5 minutinhos. O que a gente faz com isso? Bom, Paulo está destacando aqui, tem verdades do Senhor para a gente andar nelas. Vamos ver 3 passos, pelo menos, que a gente pode dar. Primeiro, verdadeiros cristãos em ambos os lados de decisões. Quando a gente está com coisas pequenas, precisa decidir. Em ambos os lados das questões estão glorificando a Deus com o que fazem. Irmãos, tem cultura. Se alguém aqui já foi para Portugal, por exemplo, Portugal você não pergunta se vai ter vinho no final da refeição. Isso já está na cultura. Agora ninguém disse que você é obrigado a se embriagar. Presta atenção na diferença. E eu não sou aqui para falar se você bebe isso ou se você vai beber aquilo. A questão é o que você faz honra a Cristo? E o que eu vou fazer em casa vai honrar a Cristo? Ou vou também deturpar aquele que não faz? Convido uma família que não toma vinho com pizza, para comer a pizza em casa. Aí vamos lá, mas a gente vai abrir de qualquer jeito e vamos tomar. Ou você vai celebrar com quem está alinhado com você nessa questão ou não. Mas quem disse que a gente está falando sobre embriaguez? E que papo furado é esse que aí tem uns crentes aí que quer forçar a barra para falar que o suco de uva aqui era um concentrado diferente na época do Velho Testamento e que vinho não era vinho. Vai para Israel, fala com um judeu, raiz, para entender que vinho é vinho. Embriaguez é embriaguez porque a gente tem diversas histórias de embriaguez na Bíblia. E é interessante isso, né? A Bíblia mostra seus heróis na sua vergonha também.
Não é interessante isso? Para quem pensa que é um livro montado, jogado aí à sorte, só para nos convencer. É engraçado. Se eu tivesse que mostrar algumas histórias, eu não mostraria Davi adulterando. E o exemplo de Davi adulterando não é para falar que tanto faz. Né? Por favor. Não é para falar que posso roubar, que eu posso matar de qualquer jeito, fazer. Não, peraí. Então, a questão é, bebe vinho ou não bebe vinho? Toma refrigerante ou não toma refrigerante? Vai tomar água ou não vai beber nada? A questão é, está glorificando a Cristo? Versículo 6. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Então, cuidado com o que você fala que pode e que não pode. E é claro que você não pode assassinar uma pessoa para a glória de Deus. É claro que você não pode roubar para a glória de Deus, ser arrogante para a glória de Deus. Mas tem um monte de coisa que você pode fazer ou não fazer para a glória de Deus. Quem disse que você tem que fazer academia na marra porque está na moda agora, uma ênfase e tal? Faz se você também está fazendo para a glória de Deus. Porque pode ser para a tua vaidade apenas, mas se você for inteligente, você faz porque vai fazer diferença na sua terceira idade. Não na terceira idade começar a andar e caminhar quando era para ter começado há 10 anos atrás, mas é melhor começar também do que não fazer nada. Mas faça. Mas faça. Ainda dá tempo. Né? Agora, anda, a vida é tua. A vida é tua, meu amigo. O corpo é teu. E a mente é tua, daquilo que você vai alimentar também. Agora, tem outro passo. Coisas tão opostas como comer e não comer, ou morte e vida. Interessante que pode honrar a Deus. Mas comer é diferente de não comer, mas pode honrar a Deus. E ele vai falar, inclusive, uma coisa oposta a comer e não comer, que é estar vivo ou morto. Não é interessante? Versículo 7, versículo 8 ali. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Olha a perspectiva de Paulo. A morte não é desespero. Morte não é a última porta que vai fechar e não vai ter mais nada do outro lado. Não. Você morre para a glória do Senhor também. Se o Senhor te curar, é para a glória dele. Mas se vier uma doença, Senhor, eu quero passar isso glorificando o Senhor também. E eu continuo orando. Senhor, age, faz aqui, porque eu não sei o que o Senhor vai fazer nessa história, mas que o Senhor está fazendo algo para a glória dele, tá, porque a minha vida é para a glória do Senhor. Se eu como, ou se eu não como, se eu vou fazer isso ou aquilo outro. E a morte, por quê? Porque ela é só um tempo até a ressurreição para aquele que tem Cristo Jesus. A morte, ela é o ponto final do prazer que você tem nessa vida. Quando está morto, não tem mais o que comer, não comer, fazer, não fazer. Morreu. Só que aguarda a ressurreição se você está em Cristo Jesus. E vai ser para a glória do Senhor. Ainda assim. Agora, por fim, por meio da ressurreição de Jesus, tanto os vivos quanto os mortos podem demonstrar o valor infinito do seu Senhor. O Senhor é Senhor da história. Eu não sou o Senhor da história. Eu só estou aqui convidado pelo Senhor da história a viver, para que a minha vida também traga glória ao Senhor. Versículo 8. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Ele é Senhor. Sabe o luto que você pode estar passando, mas pela pessoa que era importante, amada do seu coração, Jesus morreu. Ele é Senhor dessa história que passou também. Não é uma história desprezada. É uma história que agora no tempo certo, no dia da ressurreição, trará glória ao Senhor. Mas agora quem está vivo é você. Quem está vivo é você. Quem tem que se preparar para esse dia é cada um de nós, porque eu não tenho como me preparar pela vida do outro. Eu vou prestar conta da minha vida. E não de maneira egoísta. É porque o Senhor me deu essa vida. O que eu faço com meus recursos, com o meu tempo, com a minha maneira de querer crescer, desenvolver, para cá, para lá, comer. E aí? O que a gente faz com isso?
Agora essa verdade é forte. Que Paulo está falando aqui, Cristo morreu e ressuscitou dos mortos para destruir todo o poder da morte e fazer dos vivos e dos mortos sua possessão. Vivos e mortos pertencem a Jesus. Essa é a mensagem aqui, poderosa, que Paulo está compartilhando. Os que vivem estão vivos para a sua glória, e os que estão mortos aguardam agora a sua ressurreição para a sua glória. Por isso que eu quero terminar com o versículo de 1 Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Oh, bênção! Vamos ficar em pé na presença do Senhor, porque temos um... Amém, glória a Deus mesmo. Irmão, você tem esse domingo bonito pela frente. Está aqui hoje, amigos, familiares e tudo. Faça esse dia para a glória de Deus e um bom almoço a todos. Amém? Porque é isso. Vive esse dia não com murmuração à mesa, mas para a glória de Deus. Celebre, viva, agradeça. Bendito seja o Senhor. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome. Porque o Senhor é Senhor, Pai. Todos aqueles que te pertencem, tudo em Cristo Jesus. E Pai, hoje eu peço que esse texto nos ajude, Pai, a trazer direção para nossas vidas quando estamos diante de coisas que são menores, mas são importantes. São menores, mas quando não são tratadas, ó Pai, criam confusão no nosso meio, na nossa vida em família, no meio da tua igreja. Estamos vendo uma sociedade dividida, Pai, rachada por coisas que não precisava ser dessa maneira. Mas nisso tudo, Senhor, o Senhor nos chama, cada um de nós, a colocarmos nosso coração, mente, a nossa vida, para que o Senhor nos guie, nos oriente, nos dirija, porque pertencemos ao Senhor, Pai. E eu peço, Senhor, que nessa manhã o Senhor possa trabalhar no coração, em mente e vida de cada um aqui, para que haja fruto em suas vidas e nas suas famílias, e onde o Senhor os tem colocado, para que quando tomarem decisões, sejam decisões que também glorifiquem o Senhor e que aprendam o valor da vida que é único que o Senhor está nos dando e abençoando. Obrigado, Senhor, por esse dia. Louvamos o teu nome. Amém e amém.